Limites infinitos. Então, pessoal, pode ser então que eu esteja aproximando, se eu tenho uma função e estou me aproximando de um ponto A, pode ser que o valor da função ela cresça infinitamente, certo? Então, nesse caso, a gente fala que o limite é infinito. E também podemos ter o caso em que, à medida que eu me aproximo de um determinado ponto, o valor da minha função decresce infinitamente, certo? Então, aí dizemos que o limite é menos infinito, tá bom? Então essa é a definição que a gente faz agora. Então seja f uma função definida em um intervalo aberto I, exceto possivelmente em um ponto A, pertencente a esse intervalo. Então dizemos que o limite da nossa função quando x tende a A é mais infinito se para todo A maior do que zero, então no lugar do epsilon, como o epsilon é sempre na imagem, né? No valor aqui eu vou olhar. Né? E aqui, como é mais infinito, então eu vou trocar por um certo valor, A. Então, para todo número A grande, né, positivo, geralmente é bem grande esse A, vai existir um delta, de tal forma que o valor da função A é sempre maior do que esse A, que já é grande, certo? Para todo mundo que está a uma distância de A menor que delta, tá certo? E diferente de zero, né? Então, ou seja, diferente, o x diferente do A, tá bom? Então, ou seja, eu vou ter uma vizinhança do ponto, então dado um número cada vez maior, um número A maior, grande, sei lá, 20 bilhões, vai existir um delta, uma vizinhancinha do meu ponto A, onde a função aplicada a todo mundo daquela vizinhança vai ser mandado em números maiores do que aqueles 20 bilhões, ok? Então essa que é a ideia da definição de limite, do limite ser infinito. Quando que o valor do limite é infinito, significa que à medida que eu me aproximo do A, o valor da função cresce infinitamente, fica cada vez maior. Então, dado um valor, vai existir números cada vez mais próximos de A que vai ser mandado acima desse valor pré-estabelecido. Ok? Então, essa que é a definição de limite infinito. Então, o limite dá o valor mais infinito. Bom, e o que acontece se o limite for menos infinito? Se o limite for menos infinito, significa o quê? Significa que para todo A maior do que zero, vai existir um delta, onde o valor da função vai ser menor que menos A. Então A é um número bem grande. E então menos A é um número bem pequeno, né? Negativamente. Lá do lado negativo, certo? Então vai existir um delta de tal forma que para todo x que está a uma distância de A, um tanto delta, ele vai ser mandado, né, abaixo deste valor menos A. Né? Ou seja, então a função ela decresce infinitamente. Tá? Daí a gente tem a seguinte observação, que diz o seguinte: além dessas duas definições também, a gente pode também definir os limites laterais. Né? Então posso, sei lá, fazer aqui o limite à direita, então aí eu vou considerar só, não a vizinhança toda, mas x menor do que A, né? A esquerda, né? A direita vai ser maior do que A. Né? Posso fazer essas adaptações, essa junção de todas as definições, das definições que a gente viu até agora, né, de limites laterais, com essas definições que a gente viu aqui do valor sendo mais infinito. Tá? Podemos então ter essas definições mistas, né, de limites laterais infinitos, e também a gente poderia colocar x indo para mais infinito e dando mais infinito aqui. Tá? Então aí eu teria um valor A aqui na imagem, um valor B aqui, onde o x fica cada vez maior do que este dado elemento B. Então podemos também definir limites infinitos no infinito, né? Quando a gente troca aqui o A por mais ou menos infinito.